E bem-vindos mais uma vez para o Experts do Café. Eu, Ensei Neto, e meu amigo de jornada aqui, o Gabriel Acamini, mais uma vez com o apoio da Melita, do Brasil, e também da Águas Platina. E hoje nós temos aqui a satisfação de ter conosco a Mariana Caetano, que, bom, a gente já conhece, não vou dizer há quanto tempo conhece, para não ficar chato, mas... Algumas décadas, já tem décadas. Mas que vai ser muito legal, que ela vai falar assim, da trajetória dela e principalmente de uma visão moderna de como as coisas do agro estão caminhando. Tá bem? Sim, essas inovações, né, Mariana? Muito legal, prazer. Prazer. Mas conta pra gente, Mariana, como que iniciou essa jornada aí no mundo do café? Bom, o Neto até sabe muito bem como. Eu nasci em Araguari, que é um município, né, que participou muito dos cafeicultores que foram do Paraná, né, que subiram da geada assim, e começaram a se instalar ali na região do Cerrado Mineiro e começaram a se reunir, se agrupar para desenvolver uma cafeicultura que tinham demandas diferentes do que as demandas, por exemplo, da época do sul de Minas. Então, foi uma região que tinha uma demanda maior por irrigação, que era uma coisa que antigamente era quase só lá no Cerrado. E meu pai foi ele fundou a Associação de Produtor de Café, Associação dos Cafeicultores de Araguari. E aí eu participava com ele das reuniões, sábado e domingo eu ia com ele nos dias de campo. Então, eu sempre acompanhei muito assim de perto. Meu avô tinha fazenda de pecuária, então a gente ia, aquela coisa de final de semana. Mas na época, eu não tinha mulheres para eu falar, essa pessoa fez agronomia, então faz sentido eu fazer uma faculdade de agronomia ou trabalhar com isso. Então, eu adorava o meio, eu ia para a cooperativa, nas férias, ficava lá aprendendo a catar café, mas não era algo que eu pensava ser possível fazer. E fiz intercâmbio, voltei. Aí, cada vez que via um estrangeiro na cidade, eu falava inglês, eu acompanhava até as fazendas. E foi meio que orgânico, assim, era um ambiente muito confortável, que eu estava muito familiarizado, sempre gostei muito. Fiz faculdade, saí da faculdade, meu primeiro emprego foi numa indústria de defensivos químicos, Suíça. Então, ele também, de novo, reforçou essa questão do agro. Eu saí de lá, fui trabalhar com o primeiro projeto de rastreabilidade de algodão em Goiás. Aprendi a parte lá das fibras e começou a se falar sobre a rastreabilidade, né, nas fazendas de produção de algodão. E depois eu fui trabalhar num programa de governo, onde foram criados centros de excelência de café, o Centro de Inteligência de Café, até que eu fui convidada para ser gestora de projetos agrícolas de um grupo. E entre esses projetos agrícolas, tinha uma fazenda que o grupo tinha de café, que estava precisando de dar uma mexida, precisava reinvestir, precisava ou ver se fechava, ou ver se ou arrumava. E eu acabei ficando lá, literalmente, assim, comecei a resolver o dia a dia, e eu achei na época até para eu ter um checklist, assim, o que eu faço, né? Eu virei gestora de uma fazenda e não tenho um guia para isso. Vamos certificar a fazenda. Eu usei o guia das certificações para fazer isso. Então, porque se você olhar lá os checklists, né, desde fossa séptica, a fazenda não tinha nada. O esgoto era a céu aberto, não tinha processo, não tinha nada. E aí eu vi também que eu precisava alfabetizar os funcionários. Porque o nível de educação formal dos funcionários era muito baixo. Então, comecei a parte de formação das pessoas, e em todas as áreas, né? Desde alfabetização, ensino médio,
até que alguns foram... aí passou para a faculdade, então a gente tem colaboradores, na época, que chegaram a fazer 2 faculdades, os filhos dos colaboradores chegaram a fazer faculdade. Então, foi uma coisa assim, muito satisfatória, porque eu consegui impactar ali, mudar a vida de 2 gerações, dos pais e dos filhos. E a ideia também, como gestora, era sempre que a fazenda, o ambiente ali, fosse a primeira opção deles, que não fosse a única opção. Então, eu queria assim, que eles aprendessem, que eles tivessem estímulo, né, de tanto que, assim, depois a gente foi, à medida que eles foram avançando e cada um foi aprimorando, e começamos a trabalhar, né, os cafés especiais e estudar processo, variedade, a turma também foi aprendendo a provar café. Então, a turma que cuidava do secador, a turma que ficava no terreiro, todo mundo começou a aprender a provar. Porque, na época, assim, no Cerrado ali, o Cerrado recebia muitas visitas, e eu ouvia dos visitantes, das torrefações, que, nossa, a gente visita aquele tanto de máquina, aquela coisa, fazenda linda, né? Aquela gestão maravilhosa. Mas você chega para tomar café na fazenda do produtor, café é péssimo. Isso foi até pouco tempo atrás, era assim, né, Neto? Uhum. O produtor Exatamente. mesmo não sabia preparar café. Ele não sabia preparar, não sabia nem o que ele tinha, e eu participei dessa revolução. Foi uma revolução, porque, de fato, o café era muito ruim. Assim, ele pegava e torrava de qualquer jeito, e tentando vender um produto com valor agregado para alguém, tentando vender para alguém que pagasse mais caro, mas já dando para ele a experiência ali que era muito ruim. E eu ouvia isso, eu participava das feiras fora e o pessoal falava. Então, só para complementar, por incrível que pareça, ainda hoje isso prevalece principalmente entre produtores menores, das regiões que não estão ainda tão bem estruturadas, porque o pessoal reserva, olha que loucura, reserva para si, para beber em casa, o pior café. Como se diz assim no jargão do pessoal, é a escolha da escolha. A escolha é assim, um contrassenso, né? Porque você tem um nome que te leva a pensar, nossa, deve ser uma super seleção. E, na verdade, não é. É o que restou da seleção. Então, imagina que é um café sofrível. E o pessoal consome isso. Tanto é que a grande transformação que as regiões de café hoje vêm experimentando é porque existe já um pensamento de que o produtor ele tem que servir o melhor café dele. Ele tem que experimentar, mas também, justamente para isso, servir o melhor café para todo mundo que vai à casa dele, senão não faz sentido. Eu lembro muito... Eu lembro direitinho, assim, na fazenda tinha uma casinha onde ficava um torrador, que era um torrador daqueles antigos, assim, e o café era muito queimado, era muito tostado, assim, e ruim mesmo. Então, começamos, não, vamos mudar, mesmo com o torrador lá antigo e tal, vamos parar de queimar tanto. Aí começamos a reduzir. Aí o pessoal, mas os funcionários estão reclamando. O café está muito fraco. E aí eu falei, deixa reclamar. Daqui a pouco eles vão perceber. Então foi um processo, mas no início teve que ser meio que assim. É desse jeito. Reclama, é desse jeito. E não é que de um dia para o outro a gente passou a servir café especial e torra média. Ainda era uma torra escura, mas era menos tostado. Então foi gradual. Mas eles perceberam de cara. Então, mandavam recadinhos, né? O café tá ruim, porque a gente gosta de café forte. Mas tocava tanto açúcar também, né? Que meio que disfarçava ali. Então, foi acontecendo. Aí foi mudando, até que... Aí chegou uma fase que a gente conseguiu comprar. A gente chegou a ter um torrador profissional de cafés especiais. Montamos um laboratório. Mas isso foi depois de 12 anos.
que eu estava lá, que aí sobrou dinheiro. Que o dinheiro foi, porque cada ano tem que reinvestimento em lavoura, né? Aí chegou uma fase que a gente construiu um laboratório de provas, e isso muda a realidade da fazenda. Independente né, a construção do laboratório, mas você ter as ferramentas. Então, aí a gente tinha lá a mesinha de prova, tinha um torrador de amostra, tinha os métodos todos. Os colaboradores, mesmo que eles não eram o provador, eles não eram diretamente a pessoa da nossa qualidade. Todos eles que tinham interesse iam aprender, eles sabiam a temperatura da água, eles sabiam como é que colocava uma xícara para fazer uma prova profissional, porque aquilo ali influencia o trabalho dele no campo, que ele sabe o impacto que às vezes uma coisinha assim, que não, deixa molhar um pouquinho aí, deixa... Ele sabe que um deslize tem um impacto enorme na xícara. Então, esse foi um trabalho que a gente tentou fazer, e uma mudança assim, que eu percebia que sempre foi muito... A figura... A fazenda tinha um gerente. Não, o gerente resolve tudo. E lá eu sempre tentei fazer um negócio muito descentralizado. Eu tinha uma pessoa que entendia mais da irrigação, a outra entendia mais da parte agronômica, a outra mais da parte sustentabilidade, da parte social e trabalhista. Mas as decisões eram tomadas em conjunto. Então, às vezes, o pessoal falava assim, eu quero falar com o gerente. Mas sobre o quê? Porque se for falar de irrigação, tem uma pessoa que vai... Tinha especialista já para cada, né? Porque são coisas que demandam muito estudo, né? E muito cuidado no dia a dia. Não dá para uma pessoa olhar tudo. E também, se você não treinar as outras pessoas para fazer essa gestão... Não dá conta, né? Vai ficar aquela coisa sempre muito operacional. A gente teve algumas conversas assim no início também. Na época estava olhando os gotejadores, né? Tá irrigando direitinho, o sistema está funcionando. E aí você vai ver que não importa que você tenha o melhor sistema de irrigação, você fez um projeto maravilhoso, mas a manutenção ali não está boa. Aí a gente começou a ver, por exemplo, tinha uma área lá, uma mangueira arrebentou, ficava aquela água jorrando. Aí, às vezes, a gente dá a volta no campo e fala, mas o que isso aqui está vazando aqui, né? O que aconteceu? Eu vi, tá desde ontem. Eu ouvia isso. Mas e aí? A pessoa não respondia. Você não falou para ninguém? Porque não era ele que olhava. Assim, ele entendia que não era a responsabilidade dele, então ele não precisava falar. Sim. Que tinha uma água jorrando lá 2 dias. Então, esse senso de treinar as pessoas para entenderem literalmente, né, da semente, do plantio, até a prova, isso foi fundamental para todo mundo criar mais responsabilidade, mais senso de consequência, porque o café é isso, assim. Não adianta você fazer também, ficar focado só na parte do laboratório, eu sei provar, eu sei... Se lá no campo o pessoal não vira e mexe, ele vai dar um deslize que seria totalmente... Teria como recorrer ali, se ele tivesse um pouco mais de consciência. Isso é o prejuízo, né? É o dinheiro, é o tempo, é um ano que você deixou de, às vezes, produzir um lote melhor. Era um lote que você poderia ter vendido por R$1.000 e por um ligeiro descuido, que foi realmente por uma distração, por falta de conhecimento. Você deixa de vender por 1.000 para vender por 700. Estou dando exemplos assim de... que realmente as diferenças de preço são muito grandes quando você tem as diferenças de qualidade, né? Então, esse trabalho assim, de formação das pessoas foi o que eu precisei para montar a estrutura, até para poder me desafogar também. Porque, no início, eu fiquei alguns anos... Apagando incêndio. Era muito... Era complexo, assim. E você precisa formar as pessoas, né? O pessoal tem que ter pensamento crítico, conseguir discutir. Porque muitas vezes o consultor, às vezes, também vem com uma solução,
Mas o pessoal está lá há 10 anos, ele sabe que aquilo ali, naquele lugar, não vai funcionar. Ele viu isso há 10 anos. Mas se ele não fala nada, ele não tem como argumentar. Acaba passando, vai testar e vai gastar dinheiro. E isso é muito comum, porque às vezes é um produto ou é um manejo que funciona para alguns lugares, mas para determinados lugares não funciona. Às vezes tem uma quebrada na fazenda, assim, tem um cantinho ali que não é nem tão visível, não é óbvio, mas quem é da propriedade, quem está lá há muito tempo, sabe que ali tem um problema que não vai. Isso sempre tem. Mas se o colaborador não sabe, né, discutir com o consultor, continua, você vai deixando de corrigir essas questões ano após ano. Então, todas as pessoas, né, na propriedade, você tem que dar ferramenta para ela criar senso crítico e conseguir se posicionar também, porque a experiência, mesmo que ele não tenha a educação formal, mesmo que ele não tenha ido à faculdade, ele sabe também algumas coisas ali que ele viu ano após ano acontecer, e isso é muito valioso. Sim, exatamente. Mas a Mariana tocou num ponto que é muito interessante, que é a característica do produtor rural. Ele é muito centralizador. Ele não assim divide as responsabilidades e por isso que assim é muito comum você ver assim grandes grupos que foram sendo formados, mas a decisão está ainda nas mãos de uma única pessoa, ou pior, numa cabeça de uma única pessoa. Tanto que grupos, quando perdem lá o patriarca, se desfazem por causa disso. Esse acho que talvez seja o grande calcanhar de Aquiles da agricultura, né? Porque isso é principalmente uma característica cultural brasileira. Essa transição, né? Ainda mais, acho que tem muito agora no agro, né? Tem muitos jovens, né? Se interessando e pegando, às vezes, até mesmo, acho que tem os dois lados, né? Uhum. Tem, acho que desse patriarca aí que é centralizador, mas acho que agora está vindo a figura dos filhos querendo pegar mais uma parte tecnológica, avançar em novas tecnologias, né? Tem esse lado também, né? Olha, é impressionante como, além de tudo, o produtor rural brasileiro é o mais jovem do mundo. Você pega nos Estados Unidos, a idade média do produtor rural ela é maior que a do Brasil, e envelhecendo. Você pega na China, o governo tem tentado, assim, de todas as formas, atrair e ver se os jovens entram para a agricultura, porque são as pessoas mais velhas que hoje estão na agricultura. E não tem essa renovação. A América Central, a gente sabe que é a mesma coisa, um envelhecimento da pessoa do campo. Na América Central, por exemplo, um produtor de café, se ele tem sucesso, né, se ele ganha um dinheiro no café, é o dinheiro que ele vai usar para sair do café. Aquela coisa assim, se eu ganhar dinheiro, eu vou usar isso para ir para a cidade, né? E no Brasil, ao contrário. Se ele estiver ganhando dinheiro no café, é a chance do filho dele voltar. O filho dele estudou fora. Isso. Ele volta, porque hoje o café ele tem uma questão da personalização que é muito interessante também. E por isso que eu acho que é tão fascinante, por isso que a gente fica envolvido e não larga nunca mais, porque você põe muito de você no café. É do preparo, é do manejo, é da propriedade, essa figura, né, do produtor, da cultura, da fazenda. Então, é um negócio onde você consegue personalizar muito. E isso atrai um jovem que foi estudar, veio para São Paulo, trabalhou no banco e tal, e eu vou voltar para cuidar das coisas, né, da fazenda, porque lá eu consigo aplicar isso que eu vi aqui e tal. Então, isso é muito interessante, e isso é um movimento que só acontece no Brasil. A Europa, nos últimos 10 anos, ela fechou 30% das fazendas. É uma coisa assustadora, assim, ver o movimento que é muito sem planejamento, que a Europa tem feito também, alegando que a agricultura ajuda a prejudicar o meio ambiente, assim, né? Eles olham
de uma maneira muito distorcida. E aqui no Brasil, por isso que a gente tem uma competitividade que é inigualável. Assim, não tem nenhum lugar no mundo onde você consiga ter produtores jovens trazendo governança, né? Essa governança que vem aí né, quando a gente fala dessa figura centralizadora, isso atrapalha muito a formar os sucessores. Então, a gente vê isso que o Neto falou, de esse desafio que é, sendo que, como em outros negócios, em outros setores, se o patriarca, né, ele começa a formar sucessores, opa, tem 3 filhos, nenhum quer mexer com isso. Ele começa a formar executivo para tocar e forma os filhos dele como acionistas. Os filhos não precisam estar na operação, ele tem que saber o que ele cobra de um executivo. Isso aí é o que acontece com grandes empresas de varejo, indústrias e outros negócios. Mas a cabeça do produtor que precisa mudar em relação a isso. Ele não tem que formar, se os filhos não quiserem mexer, opa, mas vão colocar executivo e uma vez por mês você tem que saber cobrar lá um relatório financeiro e saber fazer as perguntas, né, para o executivo. Mas você vive daquela grana ali, né? Você consegue viver daquele negócio, você não precisa desfazer. Porque é um patrimônio que, literalmente, ele vai com suor, né, gente? Sim. A história de um produtor que compra propriedade e ano após ano, é geada, é granizo, é seca, é um ano de alta, é aquele ano que todo mundo quebra. E vai muito suor. E muitas das histórias poderiam ser preservadas se os produtores começassem a ter esse tipo de visão. E hoje, antigamente era mais difícil porque você colocava uma pessoa, era a base da confiança. Hoje, se você tem um executivo, se você tem a governança de sistema, você tem a contabilidade, você tem o financeiro, você tem tudo ali no sistema, auditoria, é menos confiança e mais eficiência. Então, o seu filho pode ser artista, ele pode ser um DJ, não precisa querer mexer com fazenda. Mas mesmo o DJ, ele, opa, é o meu futuro está aqui, o patrimônio está aqui, como é que está sendo levado, tal. Então, isso seria uma maneira que resolveria muito, que é o que grandes grupos de outros setores fazem com as indústrias. Então, isso é algo que eu vejo que é, por um lado, uma oportunidade aqui também para o Brasil. Os filhos têm vindo com uma cabeça mais animada em termos de querer colocar tecnologia, querer colocar... Ele quer saber o custo direito, né? Aquele custo que era... Na folha de pão, né? Porque funcionou, durante muitos anos funcionou fazer daquele jeito também. A gente não... Essa anotar na folha de pão, durante muitos anos, a gente vê pessoas aí que conseguiram construir patrimônios incríveis. Mas o que funcionou até agora não vai funcionar mais, porque hoje ele pode anotar lá uma parte do custo, mas aí ele tem essa parte, ele não pode ter multa, então ele tem que ter alguém olhando a parte ambiental. Vender café não é mais tão simples também. Não dá mais para ficar guardando tudo e vende num dia que você acha que subiu, outro dia... Hoje começou a ficar mais sofisticado, você tem que fazer uma compra de fertilizante. Você paga com café, você vai fazer uma outra operação de troca, você investe esse dinheiro ao invés de deixar ele parado, o que você faz? Está muito mais complexo, assim. Então, o produtor hoje ele tem que tomar muito mais decisões do que ele tomava até então. Antes ele só precisava produzir café. Hoje, se ele produz, mas se ele não vende bem, ele está deixando ali o que pode ser a sobrevivência dele na mão. Então, as habilidades hoje, ela vai demandar mais. Os compradores vão demandar mais informações, né? Antigamente, até muito pouco tempo atrás, eram poucos os produtores que faziam rastreabilidade.
E eu lembro que a gente participava de uma empresa de insumos que tem um programa, e o produtor que preenche a rastreabilidade dos cafés, dos lotes, ele tem um prêmio. A empresa pagava um prêmio em dólar. Pouquíssima gente aderia. E era um prêmio que eu falei, não, com isso aqui, você... É o banheiro, que às vezes você quer construir um banheiro na propriedade. Poderia investir em outras coisas, né? É aquele dinheiro que, assim, tem coisa demais para você fazer com aquilo. E o pessoal dá muito trabalho. Não vou mexer com isso porque é trabalhoso. Então, se você não entender que hoje você é uma empresa, você tem que... A parte contábil, que o pessoal é muito... Deixa muito só para... Né, o contador fazer, não pagar imposto, pagar imposto. Hoje também é muito complexo, porque você tem várias maneiras de melhorar o seu resultado, né, dependendo do tipo de... Mudou muito. Antigamente era pessoa física ou pessoa jurídica só. Hoje você tem outras maneiras de escolher ali em que faixa de produção que você está. E é o tipo de coisa que você tem que estar revisando todo ano. A parte jurídica, né? Seus funcionários estão registrados direitinho, todo mundo... Não, está tudo registrado. O pessoal acha que só registrar é suficiente, mas não é. Os ambientes os dormitórios, né, os alojamentos. Os alojamentos, eles têm que seguir um padrão que a lei manda de espaço. Então, são tantos metros para tantas pessoas. É uma infinidade de questões. Até um tempo atrás, isso valia para quem queria certificar. O pessoal, não, eu não quero mexer com isso, meu negócio é mais o arroz com feijão. Mas agora é uma questão de, mesmo as empresas normais, se ela vê que o pessoal está fora da lei, está em condições que não são as desejáveis, ele já começa a perder o cliente normal ali. Assim. Então, o mercado tem se formalizado. E eu me lembro assim, muito, muito claro, a dificuldade que a gente tinha. Nós éramos uma empresa que precisava de nota fiscal para tudo. Não tinha assim contratava um pedreiro para fazer uma obra de um dia e a gente pagava. Nunca existiu, não existia esse dinheiro. O dinheiro tinha que ter a nota fiscal e quem pagava era o financeiro que ficava lá pelo sistema. Era tudo, não tinha essa interação informal. E aí tem vários fornecedores que eu vejo hoje que viraram grandes empresas, muito, muito interessante, assim, fornecedores que eram pequenininho ali, o cara prestando um serviço, hoje viraram grandes empresários, sabe? O pessoal cresceu, mas eles falavam, Mariana, eu tive que tirar a nota fiscal por causa de vocês, porque vocês são a única empresa que pedem, mas aí a gente pedia muito, né? Então começou a tirar a nota fiscal. Aí vinha outro e reclamava, não tem nota fiscal. Mas tem que tirar. Aí o pessoal tinha que abrir a empresa. Então, esse processo de formalização, ele também, no agronegócio, ele é recente. E hoje eu vejo, assim, né, hoje que eu estou olhando de um lado mais macro, eu vejo a dificuldade que grandes grupos têm também de poder acessar mecanismos de crédito também, poder fazer operações que hoje estão disponíveis, porque ele não tem um sistema, ele faz tudo no Excel. E ele faz no Excel, pode ter erro, pode ter... Como é que um banco confia que está tudo ali, não tem auditoria? Sabe? Então, e por outro lado, quem está fazendo essas coisas direitinho, hoje está tendo assim, acesso a oportunidades que são muito interessantes. O preço de terra, né, que a gente às vezes olha lá só o preço por hectare. A terra hoje, e eu tenho visto isso cada vez mais, se você não está com ela regularizada, se você tiver um desmatamento recente, se não tem água, se ela tem algum embargo, não dá mais para a pessoa comprar e ir levando. A pessoa compra, ela não consegue fazer uma compra de insumo, porque o crédito dela vai dar problema. Então, assim, a maneira de enxergar, e vai para o pequeno também, né? É do grande para o médio para o pequeno. Assim, o pequeno, ele
E é um desafio, porque às vezes ele não tem tanta escolha, né? E tem menos acesso a... É diferente de um pequeno falar, eu quero, então, alguém para me ajudar nisso. Por isso que aí as empresas também que prestam serviço precisam até as empresas de Estado, né? Tem um papel super importante de ajudar nisso daí. Todos os serviços que eram disponíveis, né? O Senar, os cursos, assim, tinha muita coisa muito boa. Então, a gente chamava, marcava, agendava um curso, combinava com outras fazendas da região para encher o curso e fazia. E são coisas que estão disponíveis pelo governo, né? Está incluso, né, na conta já do produtor rural. Mas ele tem que pedir, ele tem que se movimentar. E tem muitas vezes o pessoal fala, mas aí como é que a gente ajuda o pequeno produtor? Ele precisa se movimentar, porque muitas vezes a ajuda está lá, mas se ele não quer, se ele não tomar atitude para querer mudar, aí realmente vai ficar mais difícil. É que para o pequeno sempre foi no movimento ao contrário, né? As coisas chegavam para ele. Então ele tem muito, digamos assim, menos iniciativa do que o médio e grande, né? Mas você colocou assim um ponto muito interessante, Mariana. Com esse processo de formalização, como é que você está enxergando hoje essas empresas? Olha, ele vai ter mais dificuldade em adquirir insumos, porque o que está acontecendo nesse mundo? Quer dizer, as informações elas estão fluindo de uma forma muito mais acelerada, existe uma necessidade de saber determinadas características que o produtor tem na sua propriedade para que ele seja beneficiado com créditos, com taxas melhores. Como você está vivenciando isso hoje? Eu acho que, primeiro, a nossa relação com a comida mudou muito depois da pandemia, em geral. Para nós que gostamos e somos interessados por comidas e bebidas e doces, a gente talvez já acompanhava isso há mais tempo. Mas, no geral, a relação das pessoas mudou muito com a comida. E aí, no mercado, né, quem sempre deu as ordens era o frigorífico, era o supermercadista, era a indústria, né, que processava os alimentos. O protagonista hoje é o consumidor. Então, a indústria, o frigorífico, hoje eles obedecem o consumidor, que está na rede social, que se ele falar que uma campanha de segunda sem carne de um banco que financia, que é o segundo maior financiador do agronegócio, faz uma campanha de segunda sem carne, sendo que ele é o segundo maior financiador do agronegócio, ele vai sofrer as coisas vão ficar meio bagunçadas. Então, hoje, você tem esse outro elemento, que é o consumidor, que ele quer saber o que ele está comendo, de onde vem, se o animal está sendo bem tratado, se tem crueldade, se o produtor, né, tá deixando o animal com sede. A gente vê, né, várias reportagens, várias cenas. E aí começou também, nesse tempo, começou a vir um jogo de desinformação, porque o agronegócio ele é complexo, ele é diverso. E aí você pega mensagens também de Europa, de Estados Unidos, que aí também é muito diverso. Então, vamos trazer só para o Brasil, nesse momento. Então, o consumidor começou a questionar a questão da produção da carne. Mas a pecuária desmata e tal. E aí começa a vir essa urgência aí das instituições. Começa muito na Europa, né? Começa com organizações internacionais e com quem fomenta e distribui o dinheiro para o restante do mundo. Então, você pega mesmo um grande frigorífico no Brasil, ele capta dinheiro lá de fora para fazer essas operações bilionárias, ele precisa de acessar dinheiro. Todo mundo. Não é porque uma empresa é grande que
Quanto maior, geralmente, até mais dinheiro ela usa de financiamento. E hoje, o compliance dela, a maneira com que ela tem o registro dos seus fornecedores, está diretamente ligado ao preço, ao custo dela de captação de dinheiro. Então, isso começou com as empresas lá. Então, ela começa a ter que comprovar que ela está comprando de regiões, aí ela começa a desenvolver programas de sustentabilidade pontuais, né? A gente vê várias iniciativas das grandes empresas, numa região ou outra, fazendo um trabalho social, ambiental. Mas aí ele começa a ver que isso não é suficiente. E quando a gente vai falar das grandes empresas, você pega mesmo... eu já conversei sobre isso com uma torrefação, uma das maiores do mundo, e ela falou, todos os anos, ela tira da lista dela de fornecedores uma série de produtores que ela se preocupa até onde vai chegar. Porque quanto mais ela vai assim, ajustando compliance, o que ela admite, né, de um fornecedor dela, quanto mais ela vai ajustando, mais ela vai tirando da lista. Eu estou falando das maiores do mundo. Então, todas começaram. É um movimento na carne, nos cereais, no café. É uma preocupação que começou ali na indústria e aí começa a baixar para o intermediário. Aí começa a passar para a exportadora, para o corretor, que também tenta fazer um meio de campo, porque se chegar na hora que chega no produtor, aí dá aquele estresse, aí não, também não quero vender para essa empresa, também não vou vender para a Europa. Só que algumas coisas são assim, eu acho que a Europa está vindo realmente, é um protecionismo, não é justo, porque eles não têm reserva lá e a gente tem aqui. Mas você quer vender? Você quer ter alguém para comprar e não depender só da China, ou só de um... Você tem que se ajustar. Não é justo, mas é o que está acontecendo. E aí começou a vir essas exigências. Hoje a União Europeia, né, está com uma série de regras que vão impactar tudo no mundo todo. E o pessoal às vezes fala, mas como é que eles vão exigir isso da África? Eles têm que exigir de todo mundo. Na África é um outro assunto, a gente sabe que é muito diferente. O produtor tem que vender via cooperativa. Então, essa rastreabilidade ela não vai acontecer tão cedo. Mas aí é uma outra questão. Você entra numa questão que é política, que é cultural. Mas, na prática, o Brasil... no Brasil dá para fazer. Tem tecnologia? Vocês não falam que tem tecnologia? Vocês não têm tudo bacana? Então, você tem que comprovar que você não desmatou a partir de janeiro de 2021. Não existe desmatamento mais. Não importa, para a Europa, por exemplo, não importa se o desmatamento é legal ou ilegal. O nosso Código Florestal, ele permite que 20%, né, você tenha 20% da reserva, alguns biomas, esse número varia, mas você poderia desmatar por lei, legalmente. Mas aí a Europa já não está aceitando. E o consumidor também, já para ele, não importa se você, por lei, pode, porque você já tem uma área que seria exigido. Ele não quer que você desmate. Produza comida em outro lugar, ou de outra forma. E o produtor, às vezes, é igual quando a gente vai falar da produção orgânica, dos desafios que é, quem sabe, assim, que é produzir orgânico num clima tropical, com temperaturas altíssimas, umidade, e é dificílimo. Então, não é tão simples assim, eu quero produzir com menos defensivos químicos. Então, aí começa a entrar também nessa questão da agricultura regenerativa, que é uma agricultura mais voltada ao ecossistema, que a gente simula o que seria um ecossistema mais natural. Não é orgânico, mas você está reduzindo drasticamente produtos químicos e produtos que tenham uma pegada nitrogenada, que emitam muito gás. E isso aí está tudo interligado com essa questão do que está acontecendo no mundo. Assim.
Aí, o produtor também, ele tem isso, né? Mas a gente acaba que sobra tudo para a gente. De novo, faz parte da atividade. As empresas lá no meio, elas também estão tendo que se mexer. A diferença é que essas empresas no meio, elas contratam pessoas que entendem disso para ajudar a desenhar. Então, ela vai fazendo isso mais quietinha, ela vai desenvolvendo. Quando chega no produtor, é porque já passou por várias equipes, várias reuniões e projetos, e já foi algo muito discutido. Mas hoje, para você, qualquer atividade, seja o frigorífico, seja a indústria de defensivos, seja as revendas que distribuem os produtos, todo mundo precisa de crédito. E hoje, para acessar crédito, as empresas têm que cumprir com normativas que vêm do Banco Central. Não é uma questão de governo. Às vezes o pessoal fala, mas você acha que a hora que mudar o governo, essas coisas vão mudar? Não tem nada a ver. Assim, esse tipo de mudança hoje não tem nada a ver com a parte ideológica. O que está acontecendo hoje é que se fala mais sobre isso. Tem se falado mais sobre isso na TV, nas ações, mas isso não está ligado à demanda de governo, está ligado à demanda dos países que oferecem crédito, que os bancos precisam pegar um dinheiro mais barato, e, para isso, ele tem que cumprir uma série de exigências. Então, ele tem que colocar lá no balanço dele, tem que ter auditoria que comprove isso. Eu não dei financiamento para nenhum produtor que não faça plantio direto, por exemplo. Isso já é uma regra. Estou falando de algo que é. O Banco do Brasil hoje, se ele seguir o que está no Código Florestal e o que está na lei do Plano Safra, ele não pode dar crédito se o produtor fizer um plantio que não seja plantio direto. Ele não pode dar crédito para o produtor que tem alguma pendência com o Código Florestal, que a APP precisa ser recuperada. Então, e antigamente, eles iam correndo algum risco. Hoje, isso aí já é uma regra, é do Banco Central, isso não é nada de futuro, é presente. Se uma montadora, né, as coletadeiras têm bancos próprios. Se essa coletadeira for pega financiando, né, ela vendeu uma coletadeira e financiou aquele produtor, e aí descobriram que na fazenda do produtor ele desmata. A empresa tal está financiando o desmatamento no Brasil. A empresa listada em bolsa, a ação dela despenca. E isso já aconteceu. Se você pesquisar alguns nomes assim no jornal, porque muitas vezes assim, a empresa financiou, estava tudo bem, ela também não estava usando tanto essas ferramentas de olhar histórico. O produtor tem muitas fazendas, tem CPF, depois tem CPF da mulher, dos filhos, né? Dá uma distribuída. Então, às vezes, ele comprava numa fazenda e mandava para outra. E aí as empresas eram pegas de surpresa, assim. Nós só vemos o título da matéria. A empresa está financiando o desmatamento no Brasil. E aí vai gerando esse embate, né, do consumidor contra o agronegócio, que é irresponsável e tal. Então, para se resguardar disso, a maneira... Como é que você força uma mudança? É no crédito. Não vai ter dinheiro. A parte mais sensível do corpo. É isso aí. Vamos aproveitar e fazer um break aqui. Depois a gente vai para outros assuntos aí que são bem interessantes, né? Pois é. Que a Mariana vai comentar com a gente em tecnologias, assim, de informação. Hora do café, então. Hora do café. Vamos pro café. Eu vou tomar café, gente. Estou esperando. Tá bem. Pois é, café passado, vamos beber. Isso aqui é uma série muito legal da Melita. Fácil de você encontrar no supermercado, muito acessível, que é o Regiões Brasileiras. E esse especificamente é o sul de Minas, né? Sul de Minas. Região, eles adquirem cafés de produtores que são lá de região de Varginha, Três Pontas, toda aquela área. Então é um café bem interessante. Então,
Muito legal, vamos provar, né? Estava precisando. Muito bom, muito legal. Também, estava esperando aqui. Ô Mariana, mas conta um pouquinho, né? A gente estava falando da sua empresa, né? A Salva, com muitas informações, né? Muita parte de inteligência de dados. Conta um pouquinho como isso para os produtores, o que ele tem de benefício até para os órgãos, né? Para os bancos, ter esse tipo de informações. Como eu fui vivendo, né? Como produtora, parte dessa jornada toda de esperar uma safra, adubar, fazer o tratamento direitinho, irrigação, e na hora da produção a safra quebra. Mas por que quebrou? Porque seca. Né? Você ficou não sei quantos dias sem chover, na época de enchimento de grãos. E tudo bem, é cíclico, mas eu comecei a perceber que apesar do... Quando, né, geralmente o pessoal fala, não, mas choveu 300 milímetros em janeiro. É a média normal, mas choveu 150 em um dia, 150 em outro dia. Isso muda faz toda a diferença. E isso começou a acontecer muito. E eu acho que as pessoas demoraram a se ligar nisso, em termos de efetivamente assim, conseguir calcular, né, o impacto disso. Então, a seca ela é um evento climático que ela é silenciosa. Ela precisa passar um tempão para o produtor ver, a hora que já passou, opa, você viu que vai quebrar a safra. Isso me incomodava muito, né? Como é que a gente ficava tão exposto, né, ao clima, assim, o que o produtor, como é que ele poderia mitigar mesmo isso. Fiz algumas iniciativas já quando eu estava na fazenda, mas quando eu saí da fazenda, eu achei que tinha feito a sucessão, né, consegui passar o bastão e queria ver e mudar meu vocabulário. Então, eu fiquei 1 ano e meio como head de agro de um fundo de venture capital, olhando startups. E aprendi também o outro lado da cadeira, né? O que a gente tem que avaliar, o que uma empresa, né, uma startup de sucesso, o que ela tem, o que ela faz. E foi passando esse tempo que caiu minha ficha. Eu falei, gente, eu gosto da operação. Então, estava sentindo falta de pôr a mão na massa e construir alguma coisa. Achei que estava na hora de construir. Aí você falou, opa, acho que eu vou abrir minha startup. Aí eu tive esse... E eu sempre fui mais segura. Mas eu achei que estava na hora de criar alguma coisa, assim, de construir alguma coisa. Eu estava com vontade, estava com energia. Estava com mais energia do que quando eu era mais nova. E isso... Não, então é agora, né? Enquanto está com energia, está com vontade, e com uma experiência acumulada, que eu acho que faz muita diferença. E estava olhando já para montar alguma coisa, já tinha desenhado algumas coisas. Quando eu conversei com uma empresa que já tinha algumas coisas nesse sentido, liguei para o fundador da empresa para ver se eles poderiam prestar serviço para mim, e ele me chamou para ser sócio dele. E aí a ideia, a empresa que ele tinha desenvolvido, né, era uma empresa muito voltada para pesquisa, ficou muito tempo investindo em pesquisa e desenvolvimento. E aí eu já cheguei com vamos transformar isso em produto, né? Vamos produtizar, pôr tecnologia para... Linkar os estudos com o que o mercado está precisando, né? Então eu trouxe essa visão mais de reposicionamento E a gente não vai conseguir fazer isso tentando vender direto para o produtor. Porque quem tem que pagar por isso são as empresas antes. Sim. Né? O produtor não tem como receber, porque isso, tudo que é sustentabilidade, tudo que é investimento e melhores práticas, quando a gente vai fazer o retorno do investimento, né, o empresário quer medir, né, o retorno dele, é mais longo prazo. Às vezes tem muita coisa que vai ser intrínseca. Por exemplo, você ter uma APP, uma área de preservação permanente, bem cuidada dentro da sua propriedade. Quando eu digo bem cuidada, é com mata em volta, protegida.
você não consegue quantificar especificamente hoje, a gente está trabalhando nisso, mas você vai ter a sustentabilidade de água para o seu negócio ser perene, né? Você está pensando no futuro do seu negócio. Mesmo que quando fala, então... Eu sei que a gente fez isso na fazenda. Tinha umas áreas que estavam degradadas, tinha represa que estava assoreada. Foi só a gente cercar, plantar, colocar mata nativa, um processo... Em coisa de 2, 3 anos, a realidade era outra. A vazão de água aumentou. Então, assim, você consegue plantar água. Você planta água. E isso parece pequeno, assim, é um trabalho a mais para o produtor, mas isso, o benefício vai ser direto para ele. E isso é uma verdade. Assim. Quem já passou por um processo de recuperação de área degradada consegue perceber isso. Sim. E aí criamos a Salva, né? Lançamos a Salva em novembro do ano passado, e nesse período trabalhamos muito na parte de desenvolvimento de produtos. Então, a gente desenvolve algoritmos, automatiza esses algoritmos para ele virar uma solução que o mercado possa usar. E eu queria que fosse muito fácil de acessar, de você não precisar contratar especialistas, né, nas empresas, porque a gente sabe que está super difícil de contratar uma mão de obra mais especializada. Então, tem que ser uma coisa fácil que te traga a resposta mastigada. E aí nós temos uma linha de produtos que é um certificado ambiental digital, que você digita o CAR e você pega toda a conformidade da propriedade com o Código Florestal brasileiro. Quem já deu uma olhada no Código Florestal também sabe que ele é complexo. Você tem várias regras, várias exceções. Você tem regra geral, você tem regra específica. Depende, às vezes, da maneira que você enxerga. Sabe aquela coisa igual? Sim. Advogado pode ter interpretações diferentes. O Código Florestal tem muito disso. Então, a gente é super trabalhoso, mas a gente tem uma equipe muito de cientistas, de dados, uma equipe muito boa, e montamos isso. Então, a ideia é que seja um certificado mesmo para as empresas poderem cuidar da carteira de clientes. Então, o banco poder falar assim, aqui entre os meus clientes, eu sei que, pelo menos, eu puxei nessa data aqui, ninguém desmatou, o pessoal está sem multa de IBAMA, o pessoal está de acordo com a legislação, está todo mundo certinho. Opa, essa outra porcentagem da minha carteira de clientes, eles estão com algum problema. Eu, como banco, eu, como empresa, ou uma indústria de produtos, que é o que está acontecendo. As indústrias hoje, você tem tanto produto de defensivos, é tudo parecido. O serviço é o que faz a diferença. É como a empresa te entrega aquele produto, o que ele traz junto, benefício para o produtor, como o produtor percebe isso. Então, para as indústrias também, ela começar a enxergar que aquele produtor tem um problema de regularização, que ele vai ter uma dor de cabeça mais lá na frente para acessar crédito ou para vender o produto dele, ele já antecipa, vamos fazer um projeto aqui, aí a gente, você precisa recuperar sua área de preservação permanente, a gente vai ajudar, então, aí você começa a fazer esses programas de incentivo, né? Ele já está pensando lá na frente, se esse pequeno produtor tem um perfil de crescimento, né? Ele sabe que ele vai perder venda lá no futuro se ele tiver um problema com essa área que ele ou desmatou. Ou, é uma questão de manter a carteira. Sim. Não é só uma questão de ser bonzinho. É uma questão de cuidar da sua carteira de fornecedores. Porque, diferente de outros setores, né? Se eu sou uma indústria eu produzo canecas. E aí, alguns fornecedores de matéria-prima quebraram. Tal. Eu procuro ou fomento. Você consegue abrir uma empresa no outro dia, mas você consegue a tinta, por exemplo. Né? Na agricultura, não. Se você vai perdendo produtores, ou porque eles vão ficando sem água, a produção dele começa a quebrar todo ano. Seu produto não faz efeito, porque ele não teve água para irrigar, acabou atrapalhando o resultado do seu produto,
vai deixar de comprar seu... Então, o produtor Sim. até para de perceber benefício do investimento que ele fez, mas não teve relação direta ao produto. O produto ajudou. Então, as coisas são muito interligadas. E no agronegócio, o pensamento ele tem que ser em cadeia. E quando a gente fala da parte de aquecimento, né, das temperaturas, quando a gente fala de melhorar as práticas, é o trabalho que a gente faz. Não tem uma empresa, não tem uma figura do produtor. Nós vamos ter que trabalhar com várias. Vão ser várias partes da cadeia que vão ter que trabalhar juntas, até para diluir o custo de investimento, a expertise de cada um. Uma trade, por exemplo, ela tem expertise em determinadas questões, que ela pode contratar pessoas que entendem e conseguem desenhar um projeto de sustentabilidade, né, bacana. Uma revenda, uma indústria de defensivos, ela tem a expertise na distribuição, ela consegue colocar vendedores no campo. Então, cada um vai fazendo uma parte. E a ideia é que todos, assim, porque todos vão ser impactados. E o nosso negócio é muito para ajudar a mostrar, né, qual que é o impacto que as empresas vão ter e como é que ela vai se preparando para fazer essas mudanças, porque tem muita coisa que a gente não vai fazer da hora para outra. Então, a gente tem esse certificado ambiental digital. A gente faz também mensuração de gases de efeito estufa. A gente faz balanço de emissões para fazendas. A gente começou agora um trabalho no Brasil para tabaco, para grãos. Então, tem... porque o que eles estão vendo, né? Esses produtores que contrataram a gente? Eles queriam preencher um relatório de ESG, mostrar que eles estavam fazendo as boas práticas. Primeiro ano, medimos a emissão de carbono deles, carbono de solo, foi coletada a amostra. Ok. Chegou no segundo ano, a hora que chegou a parte de ver o delta, né, de um ano para o outro, eles ficaram impressionados porque mudanças assim de produto, né, linha de produto, aqui dá para entrar um produto biológico, aqui dá para fazer uma cobertura de solo que antes não fazia. Ele já quase deixou de emitir gases para quase ser neutro, e no próximo ano, continuando esse trabalho de intensificar, ele já começa a sequestrar numa operação de soja. E isso são coisas assim, que não é difícil. Não foi algo que precisou de investimento, que muitos dos produtos até são mais baratos, mas precisa ter mais técnica, você precisa ter gente que a equipe tem que estudar. Então, assim, dá trabalho fazer essa transição. Mas não necessariamente ele vai ter um investimento muito mais alto. Ele deixou de ser uma empresa que está prejudicando o meio ambiente nesse momento, para ser uma empresa que vai ajudar a sequestrar. E isso é muito significativo. E é isso que a gente quer em termos de população e humanos, né? Assim, é isso que a gente quer para o planeta. A gente quer, como as empresas vão chegar lá, as fazendas vão ter que usar, ou deixar de desmatar, ou começar a usar essas práticas onde você sequestra. A indústria de carros está fazendo as suas mudanças. Apesar de que no Brasil a gente tem o etanol de cana, que tem um ciclo que sequestra carbono. E tem a questão das baterias, né, do carro elétrico, que tem um impacto também muito grande. Que é muito grande. Mas aí, assim, talvez para a Europa faça sentido a bateria, porque é a realidade da Europa, que ela não tem, né? Se não for isso, vai ser o combustível diesel. Mas no Brasil, a gente tem uma cadeia limpa de produção de cana. Sim. Então, são realidades muito diferentes. Aí a nossa empresa, a ideia é trazer essas métricas, conseguir mensurar e conseguir emitir um report. A hora que a gente emite um relatório, ele vem na linguagem de padrão internacional contábil e financeiro. Então, a gente emite lá, uma empresa que tem balanço auditado, por exemplo,
ela só transporta e ela já pode colocar no balanço dela qual que foi o impacto dela no meio ambiente e qual que é o impacto do meio ambiente no risco do negócio dela. E é isso que é a dupla materialidade, algo que começa a ser, que as empresas vão ter que começar a se organizar, a contabilidade vai ter que mudar para começar a fazer esse balanço. Como é que a minha atividade, né, impacta o planeta e qual que é o risco que a minha atividade também sofre com essas mudanças que o planeta está passando. Tá, agora tem um desafio, né? Porque se você vai ter essa contabilidade, significa que você está usando uma métrica, seja ela própria ou adquirida, correto? E, como já conversamos, o grande nó que, por exemplo, a contabilidade do carbono enfrenta hoje é porque são calculadoras, entre aspas, burras, porque elas estão adaptadas por uma determinada realidade que, por exemplo, aqui no Brasil não funciona. E aí no Brasil ficamos muito mais penalizados. Ou seja, se você vai criar uma calculadora moderna, digamos assim, mais inteligente e principalmente cujo relatório ele tenha esse poder que vocês estão prevendo, tem que combinar com os europeus, não é? Essa é uma ótima pergunta. E, nesse caso, a gente segue... Quando a gente faz um trabalho, a gente fala que a gente é agnóstico, a gente coloca na metodologia mais completa possível, porque se ele quiser submeter a Verra, se ele quiser ir para a Europa, ele também vai poder fazer. Mas o que a gente trabalha, a gente não cria essas métricas. O que a gente faz é trabalhar com cientistas, né, e a Embrapa está fazendo... A Embrapa tem essa modelagem que está sendo adaptada para o Brasil. Então, a gente usa o que já está sendo adaptado para o Brasil. Essa parte a gente não cria. Então, essa calculadora, as nossas fórmulas, são o que hoje está sendo desenvolvido para o Brasil, que está em processo. Por exemplo, a gente está fazendo um trabalho de mensuração para a cadeia do tabaco, para a produção de tabaco, não tinha ainda para o Brasil. Então, mas hoje um dos nossos consultores que acompanha todos os nossos trabalhos é uma das pessoas que está fazendo isso para o Brasil, que é o professor Eduardo Assad. Então, a gente vamos montando ali, ele vai conferindo e, opa, essa fórmula aqui tem que fazer um ajuste. Então, está acontecendo enquanto a gente fala assim, essas mudanças. Mas nós estamos já usando algo que está sendo desenvolvido para o Brasil, nessa parte de métrica. O que a gente usa, que ainda pela Verra, que são exigências de certificadoras internacionais, é como a gente pega... são os dados que a gente coloca no relatório, que são coisas que eles vão pedir lá. Então, se você quiser fazer algo para o Brasil, vai servir. Se você quiser fazer algo para submeter um dia a um projeto lá nos Estados Unidos, vai servir. A ideia é que seja agnóstico mesmo para você ter a escolha. Mas o que está acontecendo, assim, a gente está trabalhando com empresas de produtos biológicos, organominerais, porque na literatura, mesmo nessas primeiras regras que foram feitas para o Brasil, as métricas, considerou-se sempre a agricultura convencional, defensivo químico, adubação nitrogenada, né, a ureia, que todo mundo conhece. O que não se contava é que o mercado de produtos biológicos ia crescer tão rápido. Sim. E aí hoje a gente está trabalhando para a indústria de biológicos para fazer esses testes, ver como o produto deles sequestra ou como é que ele se comporta em relação ou aos concorrentes, se é uma área que não tinha nada, isolando o produto. Então, a gente tem trabalhado para que eles mesmos possam descobrir. Porque quando a gente fala de fazer uma mensuração de carbono, não é uma análise de solo qualquer. A análise de solo é super específica. A gente tem um colaborador que ele é especialista nisso, é um doutor em fertilidade de solo. Essa parte de carbono de solo ele domina muito.
E são 2 laboratórios no Brasil só que fazem esses testes. Então, a gente faz a coleta das amostras e tem 2 laboratórios que trazem esse resultado de carbono. Então, não é algo trivial. Então, a gente está prestando serviço para a indústria, porque a indústria também está descobrindo. Sim. Que às vezes ela sabe, o nosso produto, em termos de molécula, ele parece que ele sequestra, mas e o comportamento dele no enraizamento, quando entra na parte de biota de solo, como é que sai esse resultado lá? Então, a gente está descobrindo isso junto com a indústria. Então, toda a cadeia está mudando. A indústria está descobrindo ainda como é que os produtos dela reagem. E aí, com isso, ela tem criado programas também a gente vai fazer esse programa com o produtor, enquanto ela está testando o produto dela. O produtor também já está coletando esses dados aí das emissões de todas as operações dele. E aí também a gente está fazendo, desenhando operações estruturadas, onde a indústria está fomentando o produtor, nós estamos mensurando, monitorando o que esse produtor está fazendo ao longo do ano, se ele não desmatou, se ele não ganhou nenhuma multa, se ele está fazendo o plantio com cobertura de solo. A gente consegue fazer isso, nossa empresa. E aí você pode trazer um banco, uma fintech. Você tem algum dinheiro especial para um programa de impacto? Porque ao longo de um ano, a gente consegue dizer que esse grupo de produtores ele deixou de emitir tantas toneladas de carbono, ou ele sequestrou tantas toneladas de carbono. Então, é uma maneira de você trazer para agora aquela frase que o produtor faz. O que eu ganho com isso? Eu acessei dinheiro mais barato. Que quando ele põe no final das contas, é isso. Muitas vezes é mais do que se ele tivesse pensando em vender o crédito. O que ele deixou de gastar ali de taxa de juros, assim, foi muito maior. E, às vezes, ele tem prazo, dependendo do programa. E tem esse dinheiro verde. A Europa se você comprova que você consegue mensurar esse impacto e trazer a confiança para ela, que não vai ter greenwashing, não vai ter mistura ali, não vai ter balela, dinheiro tá lá, o dinheiro tem para isso. Então, a gente trabalha com as empresas para que elas desenhem esse projeto e cada um faça uma parte ali do trabalho. Mas o objetivo final é beneficiar o produtor, porque se ele não se mexer, ele vai começar a ser penalizado. E vai ser muito rápido. Porque quando a gente fala de ano agrícola, de ano safra, é meio que de uma safra para outra. Esse ano, acho que já foi muito mais difícil. Sim. O recurso está disponível, mas pouca gente consegue acessar. E vai ficar cada vez mais... Então, assim, é o tempo que o pessoal tem para se mexer. E a cadeia tem que cuidar disso, porque a sobrevivência dela depende muito disso também. Perfeito. Essa empresa de café que eu conversei, que falou, todo ano a gente corta não sei quantos clientes. Que a gente vai... Quanto mais você vai aprimorando o programa, mais você vai descobrindo também que o produtor, às vezes, deixa passar alguma coisa, tal, que hoje ela já não pode aceitar mais. E aí ela vai tirando, E é preocupante, porque até quando ela vai... Se ela for exigir compliance total dos produtores, qual é o tamanho? Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que criar programas para educar, para trazer educação, para trazer outras empresas que ensinem o produtor rural, que vá nas fazendas, ensine melhores práticas. Essa parte regulatória, pouca gente ainda, porque ela é complexa, e é um assunto delicado, porque depende... É complexo uma empresa chegar... Você tem multa? Você tem alguma restrição no IBAMA? Você tem alguma multa ambiental, trabalhista? É um assunto delicado, a gente sabe.
Então, se ele já tem um resultado ali que já mostra para ele que o cara tem, ele já apresenta para o produtor, ó, você precisaria, né, constou isso aqui, para entrar no programa você precisa regularizar. Então, é a maneira que a gente tem para o mercado ir se organizando. Muito legal, né, isso aí? Poxa. Pois é, sabe, Gabriel, é um assunto assim muito legal e é interessante é que a Salva ainda vai completar 1 ano. Então, isso aqui eu entendo que é o primeiro de uma pequena série aí com a Mariana, Sim, porque daqui a pouco a gente vai poder conferir o que aconteceu, porque isso aqui é novo, eu acho que é importante as pessoas acompanharem e saberem mais. Tá? Então, Mari, eu queria agradecer, junto com o Gabriel, seu tempo, estar aqui em São Paulo, bater esse papo fantástico aqui com a gente. É um prazer, sempre. Muito legal. Ô, Mariana, e para quem quer acessar, fazer contato com vocês, assim, qual que é o melhor caminho? Acho que no LinkedIn eu acho que é mais fácil. Tá. Eu estou como Mariana Caetano no LinkedIn. É só mandar uma mensagem, né? E na Salva também pode mandar um e-mail para contato@salva.digital. É só isso, não tem .com.br, salva.digital. E é isso, a gente está construindo, né, esses produtos e tem muita coisa para aprimorar, para avançar. Assim, acho que vai ser rápido. Poxa, muito legal. E obrigado aqui aos nossos patrocinadores, né, a Melita e Águas Platina. Muito bacana. Sim, e nos vemos no próximo episódio. Até mais.